Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Senhor Jesus, Deus eterno, nós viemos aqui para te adorar, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, porque nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Não podemos te ver, mas podemos te sentir, Senhor. Podemos sentir o teu Espírito Santo. E sei que vai continuar conosco, Senhor. Que não sejam as minhas palavras que sejam faladas aqui, mas que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a tua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Pode ficar à vontade, irmãos, pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém. Glória a Deus, né, por mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja para louvarmos, engrandecermos a Deus. Continuando a série de mensagens do mês de fevereiro, com o tema Koinonia, salvos para sermos um. E hoje, com o subtema, né, podemos dizer, a necessidade da comunhão. A necessidade da comunhão. Nós ouvimos no primeiro sermão, pelo pastor Silvio, né, quem é a fonte da comunhão, que Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo formam a fonte da comunhão e têm uma plena comunhão entre si. Ouvimos depois sobre o inimigo da comunhão, sobre Jesus Cristo como restaurador da comunhão e que o Espírito Santo é o preservador da comunhão. E hoje nós iremos ver a necessidade da comunhão, a necessidade que a igreja tem, a necessidade que o povo de Deus tem de ter comunhão. Nós podemos comparar, irmãos, a comunhão na igreja como um time de futebol, né? Um time de futebol bem entrosado, cada um com a sua função, um no ataque, outro na zaga, outro no gol. E quando cada um faz a sua função, quando cada um está entrosado um com o outro, o time vai bem, o time vence e o time segue avante. A comunhão na igreja também pode ser comparada a uma engrenagem, né? Aquelas engrenagens onde uma se encaixa na outra e todas elas fazem girar o motor. Talvez uma menor, outra maior, uma gira mais rápido, outra mais lenta, mas quando todas estão juntas, as engrenagens estão interligadas, a coisa funciona, o motor funciona, mas quando elas estão separadas, quando uma está gasta da outra, ela patina, ela não gira, e aí o motor, nada funciona, nada falha. Nós podemos comparar a comunhão da igreja com isso. Quando a igreja está em comunhão, quando a igreja está alinhada entre si, quando nós estamos experimentando o amor uns com os outros, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja conquista vitórias, e é isso que nós iremos ver hoje. Mas será que eu realmente preciso da comunhão? Será que eu necessito da comunhão? Ou eu posso ser um cristão isolado, né? Talvez eu pense, olha, eu quero viver o cristianismo, o evangelho de Deus, mas eu quero viver isolado. Eu não fui feito para viver no meio das pessoas. Eu não gosto de me relacionar com as pessoas, eu não gosto de ter comunhão com as pessoas, eu gosto de ficar no meu canto. E nós vamos mostrar que a Bíblia responde totalmente contrário a isso. A Bíblia mostra que desde os tempos antigos, aliás, antes que houvesse a Escritura, né, no próprio Pai, Filho e Espírito Santo, assim como o pastor Silvio diz, já havia uma perfeita comunhão entre eles. A comunhão não é além de ser uma necessidade, não é algo que eu posso escolher. Eu tenho que viver em comunhão com os irmãos. Eu tenho que viver em comunhão com a igreja. Não é algo que eu posso escolher. Eu não vou viver em comunhão com os meus irmãos ou eu vou viver. A Bíblia traz para nós algumas situações em que mostra que nós precisamos, como cristãos, manter a comunhão e ter comunhão uns com os outros. Quando nós pensamos em comunhão, logo vem a igreja de Atos, né? Capítulo 2, ali relatando como era a vida daqueles irmãos, como eles viviam, e como é maravilhoso, né? Da gente ler
Atos 2 ali, e a gente imagina, puxa, aquela é uma igreja perfeita, aquela era uma igreja sem problemas, aquela era uma igreja que não tinha dificuldades, não tinha discórdias, mas a gente vê que eles tinham comunhão perfeita entre si, mas também tinham falhas, tinham defeitos, mas mesmo com falhas e defeitos, eles conseguiam manter a comunhão que Jesus havia os ensinado. A comunhão, como nós já dissemos, mostra-se muito antes da igreja de Atos. Mostra-se na criação do homem e da mulher. Nós podemos ver nos primeiros capítulos da história humana na Bíblia, existindo comunhão. Além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a comunhão plena e perfeita, nós vemos na criação do homem e da mulher. E nós vamos hoje, irmãos, falar de 3 fatores essenciais, 3 fatores que respondem à questão por que eu necessito de comunhão. O primeiro dele é porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1, 26, a parte A, e depois o 27, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versão NVI, tá, irmãos? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia nos relata aqui que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como nós já vimos até em lições bíblicas, né? O melhor entendimento para essa frase não seria que Deus talvez tenha orelhas, ou boca, ou pescoço, como nós, né? Talvez sim, mas o melhor entendimento que a gente chega disso é que Deus tem alguns aspectos, assim como inteligência, vontade própria, sentimentos como amor, perdão, paciência, capacidade de criar. Essas características de Deus também nós vemos no ser humano. Né? Nós amamos, lógico que não é o mesmo amor que Deus sente por nós, mas nós amamos, nós temos a capacidade de criar as coisas, nós não somos um animal, né, que age por instinto. O ser humano é diferente de toda a criação que age por instinto, nós não, temos a capacidade de criar, temos perdão, paciência ou não, né? São características que nós vemos em Deus também. Não que Deus precisa de comunhão, mas que Deus, Ele é comunhão. Assim como Deus é amor, nós podemos entender também que Deus é comunhão. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, eles são comunhão. A comunhão está na essência de Deus. Assim como nós dizemos, né, e a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é comunhão. Quando nós lemos alguns relatos da Bíblia, nós podemos entender a criação do homem, né, e da mulher como um ser criado única e exclusivamente para adorar a Deus. Né? Muitas pessoas têm esse pensamento. O ser humano foi feito só para adorar a Deus. Mas não, quando nós lemos a Bíblia e nós vemos o amor de Deus, nós vemos que Deus criou o homem com a intenção de se relacionar com Ele. Não apenas um ser para adorar a Ele, né? Não um ser robotizado que foi feito somente para adorar a Deus. Deus não nos fez somente com o intuito de ser adorado. Deus queria e criou um ser, né, o homem e a mulher, com vontades e características parecidas com a dele, a fim de que ele pudesse se relacionar com esse ser. Então, Deus, nós vamos ver aqui nos próximos versículos, que Deus se relacionava com o ser humano, Deus conversava com o homem. A Bíblia nos mostra isso. Em Gênesis 3:8, somente a parte A ali, diz assim, versão NVI: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, em algumas traduções pela viração do dia, né? E no lugar de passos fala a voz de Deus. Isso nos mostra, irmãos, esse texto mostra que Deus andava de vez em quando ali pelo jardim do Éden. Deus passeava, Deus estava ali de vez em quando. E quando isso, nesse caso, Adão e Eva já tinham pecado, né? Já tinham comido do fruto proibido. Depois nós vemos Deus perguntar para Adão: o que você fez? Você comeu do fruto que eu te ordenei para que não comesse?
Nós estamos lendo esse texto, irmãos, para dizer que Deus se relacionava com o homem. Deus criou um ser com que ele pudesse conversar, com que ele pudesse amar, com que ele pudesse se relacionar. E como nós vemos na Bíblia, Deus se relacionava com Adão e Eva. Não sei se talvez todos os dias ele aparecia ali, né, no Jardim do Éden, mas o fato é que Deus tinha um relacionamento, uma conversa direta com o homem e com a mulher. O ser humano, antes do pecado, ele tinha acesso direto a Deus. E assim também como Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles são comunhão, eles têm comunhão entre si. Como nós fomos criados à imagem de Deus, nós também precisamos ter comunhão. Está em nossa essência a comunhão uns com os outros. Até em pesquisas, em matérias a respeito do assunto, psicólogos dizem que nenhum ser humano foi feito para viver sozinho, viver isolado, né? Todos nós precisamos nos relacionar com as pessoas, precisamos viver em comunhão, e é com esse intuito que Jesus Cristo cria a igreja na terra, feita de pessoas, né? Para que nós pudéssemos ter comunhão uns com os outros. Então nós precisamos de comunhão porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E assim como Ele é comunhão, também nós precisamos de comunhão uns com os outros. O segundo aspecto, porque nós necessitamos de comunhão, é porque precisamos da ajuda uns dos outros. Ainda em Gênesis capítulo 2, 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só, né, irmãos? Deus cria todas as coisas, cria o homem, Adão, e aí ele vê que o homem está sozinho, que o homem não tem ajuda. E aí Deus vai e cria a mulher, uma auxiliadora, uma ajudadora, né? E nós vemos esse papel da mulher também na vida nossa hoje, né? Como o homem e a mulher se completam. A mulher foi feita para ajudar, então significa que o homem tem que fazer alguma coisa também, né? Em alguns casos é o homem que é o ajudador, né? Não faz muita coisa em casa, né? Então a mulher tem que ajudar o homem e vice-versa. Então, irmãos, Deus cria esse ser, a mulher, para completar a vida de Adão, para ajudar a ele. Não somente um ser para ajudar, para ter ajudado Adão nas tarefas administrativas ali, né? Mas também para que o homem pudesse se relacionar, amar aquele ser com o amor eros, né? Que é o amor entre um homem e uma mulher. Então Deus cria Eva para completar Adão e para ser uma ajudadora. E essa necessidade que Deus identificou em Adão, de uma ajudadora, também nós vemos na relação entre os irmãos da igreja. Né? Nós podemos nos colocar, trazer essa história da necessidade que Adão tinha de uma companheira em nossa vida hoje. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, eu preciso de você, você precisa de mim, porque nós somos diferentes, com características diferentes, com dons diferentes, né? Que nós vamos ver em seguida, mas que nos completamos na obra de Deus, na igreja, cada um com seu dom, cada um com seu jeito, né? Cada um com seu talento, nós nos completamos. Nós podemos ver isso também em Lucas 10, do 30 a 35, que é a parábola do bom samaritano, né? Que é aquele homem que é pego por ladrões, é espancado, é maltratado e fica à beira do caminho. E ali, do lado dele, passa um sacerdote, olha só, um homem religioso, um homem que, de uma certa forma, intermediava entre Deus e o povo, um sacerdote que trabalhava ali no templo, no tabernáculo. E também vemos passando um levita, que também é uma forma de sacerdote, né? Servia em outra área. Dois homens religiosos, dois homens que deveriam dar o exemplo, passa afastado daquele homem. E um samaritano que era considerado pelos judeus como escória, né? Naquela época, como um povo rejeitado. O samaritano vai, cuida daquele homem, paga as despesas da hospedagem daquele homem, trata as feridas dele.
e age como os outros deveriam ter agido. Isso nos mostra a parábola do bom samaritano, que nós devemos ajudar uns aos outros, não só os irmãos da fé, mas o nosso próximo, a quem nós não conhecemos também. Em Gálatas 6:2, a Bíblia diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha só, irmãos, em algum momento da nossa vida, algum fardo vai pesar. O fardo de uma desilusão, o fardo de alguma doença, o fardo de uma dificuldade financeira, ou de um aspecto moral, psicológico, ou uma depressão. Em algum momento, alguma área da vida vai pesar. E aqui, a palavra de Deus traz que nós precisamos levar os fardos uns dos outros. Talvez a gente pense, o meu fardo já é pesado, ainda vou levar o do próximo. Sim, para cumprir a lei de Cristo, nós precisamos levar o fardo uns dos outros. Amém? 1 Coríntios 12 também, capítulo 12, versículo 4 ao 6, depois o 25 a 27, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém. Olha aqui, irmãos, que está dizendo, o Espírito Santo se manifesta em todos. Em todos. Para quê? Visando o bem comum, o bem de todos. Não é só um que é beneficiado pela manifestação do Espírito, são todos, a fim de que não haja divisão na igreja. Então, quando o Espírito Santo está, quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito Santo se manifesta em nós, não existe divisão na igreja, não existe divisão no corpo de Cristo. E aí ele continua dizendo, para que tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha só, quando o Espírito Santo habita em mim, me usa, eu tenho que ter igual cuidado uns com os outros, tratar todos da mesma forma. O Espírito distribui os dons para usarmos na edificação uns dos outros. É o que nós falamos, né? Deus dá o dom a cada um. E se você não sabe o dom seu, procure descobrir, né? Tem algumas formas de você descobrir. Geralmente é o que você gosta de fazer. Nós não vamos falar de dons, mas da importância que eu tenho em descobrir o meu dom para usar em favor do corpo de Cristo, para usar em favor dos meus irmãos, para edificar a igreja, para edificar os meus irmãos. Então, o segundo aspecto que precisamos de comunhão é porque eu preciso da ajuda uns dos outros. Nós precisamos nos ajudar. O terceiro aspecto, irmãos, é para cumprir a missão de Jesus. Nós precisamos da comunhão para cumprir a missão de Jesus. Uma igreja dividida, uma igreja que não tem comunhão, não tem como cumprir a missão. Assim como nós falamos que um time de futebol só vence se todos estiverem bem engrenados, se todos estiverem juntos com o mesmo propósito, sem individualismo, assim também a igreja só cumpre a missão de Cristo, só leva o evangelho se ela estiver em comunhão. Atos 2:42, né, um texto bem conhecido, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha só, irmãos, o que chama a atenção é que aqueles irmãos, eles se dedicavam. Em outra tradução está perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se dedicar ou perseverar na comunhão significa que nós precisamos estar sempre juntos, mesmo que eu precise me esforçar para isso. Às vezes eu vou
precisar me esforçar um pouco para manter a comunhão com os irmãos. Às vezes eu gosto de ficar mais isolado, mas eu tenho que pedir para Deus para que Ele me dê esse sentimento de comunhão uns com os outros, mas eu preciso também fazer a minha parte. Eu preciso me esforçar, eu preciso perseverar um pouco, eu preciso me dedicar. E dedicar leva tempo, perseverar leva tempo, leva esforço. Então, às vezes, irmãos, ainda que seja difícil, ainda que eu precise me esforçar, eu preciso perseverar e dedicar para ter comunhão com os meus irmãos. Atos 2 também, versículo 47, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. A união dos cristãos, a união dos irmãos de Atos, refletia na sociedade da época. Olha só, a Bíblia diz que eles louvavam e eles tinham a simpatia de todo o povo. Toda a sociedade, a vizinhança eram simpáticos com eles. Olha só, o povo, a união da igreja daquela época, a união do corpo de Cristo era tanta que o povo ao redor respeitava eles, respeitavam os cristãos. É lógico que houve perseguições depois, mas a Bíblia nos diz que quando nós mantemos comunhão, nós podemos mexer com a sociedade ao nosso redor. Quando a igreja está em comunhão, a sociedade percebe positivamente isso. Se formos testemunhas de Jesus, seremos um povo alegre. E com isso nós atrairemos as pessoas para Ele. Quando Jesus diz, irmãos, que nós seremos odiados, significa que os valores do mundo, as pessoas que seguem esse valor, a corrupção dos valores mundanos, também vai nos perseguir. Mas não significa que eu preciso ser um cristão isolado, assim como uma lagarta que entra num casulo e me isolo. Não. Jesus quer que eu seja um cristão alegre, um cristão que reflita a glória dele. Eu preciso ser sal. Às vezes eu estou sendo sal demais e nem um bom dia eu dou para o meu vizinho, porque eu acho que eu sou muito santo, muito separado dele, e ele é ímpio. E aí, ao invés de eu salgar, temperar, eu jogo muito sal e acabo estragando o testemunho que eu poderia dar para ele. Existe uma pesquisa feita que a maioria dos não cristãos não são atraídos pela doutrina da igreja. Não são atraídos pela doutrina da igreja. A maioria das vezes eles são atraídos pelo modo de viver dos cristãos e pela comunhão e pelo amor que demonstram uns pelos outros. Então, olha só, a doutrina é importantíssima, mas pouquíssimos não cristãos vêm à igreja por causa da doutrina. Vão aprender depois, mas eles vêm, são impactados, no primeiro momento, são impactados pela comunhão com os irmãos, pelo amor, pela recepção, e isso é visto quando vem uma visita na igreja, Às vezes ninguém olha para a visita. Você voltaria naquele local, naquele ajuntamento de pessoas? Dificilmente, Ou você ficaria num local que as pessoas te recebem, te abraçam, dão atenção para você? Com certeza, essa pesquisa nos mostra muito como deve ser o nosso comportamento como cristãos, como deve ser o nosso comportamento no nosso dia a dia. Em João 13, 34 a 35, Jesus diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha aqui, Jesus nos ordena, irmãos, e nos impõe uma condição para sermos seus discípulos. Tem uma condição aqui para ser discípulo de Jesus: amar uns aos outros. Se eu não amo o meu próximo, se eu não tenho comunhão com ele, eu não posso ser discípulo de Jesus. E a comunhão só vem pelo amor. Eu não vou ter comunhão com alguém que eu não amo. Então, primeiro eu amo e depois eu tenho a comunhão. Interessante também que Jesus afirma
que as pessoas vão nos reconhecer como discípulos seus, se apenas amarmos uns aos outros. Então, olha só, irmãos, essa pesquisa aqui não está errada, né? Se as pessoas vão nos reconhecer, quando eu amo o meu próximo, as pessoas veem isso e me reconhecem como um discípulo de Jesus, logo então elas só vão se convencer que eu sigo algo verdadeiro se elas verem eu vivendo aquilo na minha vida. Se eu não amo o meu próximo, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, com a igreja que eu congrego, como eu vou pregar o evangelho para as pessoas? Como eu vou ser um discípulo de Jesus? É impossível ser um discípulo de Jesus e não ter comunhão com os irmãos. É impossível ser testemunha de Jesus e não ter comunhão com a igreja. É impossível anunciar o evangelho se nós não amarmos uns aos outros. Em 1 João também, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Olha só, irmão, se eu ando na luz, como Deus está na luz, como Jesus está na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Automaticamente, se eu não tenho comunhão entre os irmãos, se eu não tenho comunhão, se nós não temos comunhão uns com os outros, como que eu posso estar na luz sem comunhão? É impossível. Todo cristão que está na luz de Cristo, todo cristão que persevera na palavra, todo cristão que é um discípulo de Jesus, 1 João 1,17 afirma que ele tem comunhão com os irmãos. Eu não posso ser um cristão isolado. Eu não posso ser um cristão separado da igreja, separado do corpo de Cristo. Isso não está ligado à timidez, isso não está ligado a uma pessoa extrovertida. Está ligado à minha decisão de ter comunhão entre os irmãos. E olha só o que continua dizendo: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Se eu tenho comunhão com o meu próximo, eu amo ele. Se eu amo ele, em algum momento que ele pisar na bola comigo, eu vou perdoar, porque eu estou na luz de Cristo, porque o amor de Cristo está vivendo comigo, está vivendo em mim. Mas se eu também não vivo na luz de Cristo, se eu também não sigo os passos de Jesus, como eu posso demonstrar amor aos meus irmãos? Como eu posso demonstrar perdão? Como eu posso demonstrar união uns com os outros? Irmãos, a igreja necessita de comunhão. A igreja precisa viver em comunhão. Por mais difícil que talvez isso seja, Deus nos fez diferentes uns dos outros. Em algum momento da caminhada, nós vamos falhar uns com os outros. Em algum momento da caminhada, eu vou errar com você, você vai errar comigo. Mas se nós estivermos em comunhão, se nós estivermos juntos, ligados como uma engrenagem, eu vou te perdoar, você vai me perdoar e nós vamos passar por cima disso e a igreja vai continuar avante, sendo vitoriosa, pregando o evangelho, o Espírito Santo convencendo os corações. A igreja vai crescendo, assim como a igreja de Atos, e Deus vai fazendo maravilhas no meio de nós. Então que nós possamos, irmãos, ser uma igreja unida, uma igreja que viva a comunhão de Cristo, uma igreja que viva o verdadeiro evangelho de Cristo. A verdadeira igreja de Jesus tem defeitos. Assim como nós olhamos nas cartas de Paulo, né, repreendendo algumas igrejas, olha, tem discussão entre vocês, tem heresias entre vocês, não que tenha que haver heresia de forma nenhuma no meio de nós, mas em algum momento, irmãos, vai ter conflitos, em algum momento alguém vai chatear alguém. Assim como a igreja de Atos, as igrejas que Paulo descreve tinham defeitos, as igrejas não eram perfeitas. As igrejas tinham diferentes aspectos que entravam em atrito uns com os outros. Também nós podemos ter isso, mas que nós tenhamos comunhão uns com os outros, que a comunhão vai gerar amor, e o amor vai gerar o perdão, e a igreja de Cristo vai seguir vitoriosa.
Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Nós vamos louvar a Deus agora. E eu queria fazer uma oração com os irmãos para que Deus nos ajude a termos mais comunhão uns com os outros. Me ajude a superar a dificuldade de comunhão, me ajude a superar a dificuldade de me relacionar com o próximo. Irmãos, Deus quer tirar toda mágoa, Deus quer tirar toda falta de perdão, só que isso depende de nós. Se eu não me dispuser, se eu não me esforçar e pedir a Deus ajuda, Deus não é intruso. O Espírito Santo não é intruso. O Espírito Santo não vai fazer nada na sua vida. Você tem que querer, você tem que se dispor a isso, se dispor a perdoar, se dispor a ter comunhão, se dispor a amar o teu próximo, se dispor a viver junto com os nossos irmãos. Os momentos que passamos aqui, irmãos, aos sábados e aos domingos, não podem ser considerados comunhão. Nós viemos aqui para celebrar a Deus, nós viemos aqui para louvar e todos juntos, a igreja juntos, celebrar o nome do Senhor. Mas os momentos de comunhão são variados, os momentos de comunhão são durante a semana, quando você vai na casa do teu irmão, quando você janta, almoça com ele, quando você vai nas confraternizações da igreja, esses são os momentos de comunhão. Aqui, alguns minutos, quando nós saímos daqui, não temos momentos de comunhão. Mas que Deus possa colocar o desejo de comunhão, o desejo de estarmos juntos uns com o outro, o desejo de considerar os irmãos a nossa própria família, assim como nós gostamos de estar com a nossa família, que nós possamos desejar também estar uns com os outros, né? Não ver a hora de nos encontrarmos. Esse é o amor que Jesus Cristo nos deixou. E assim como Ele disse na palavra dEle, como Jesus disse aos seus discípulos: eu quero que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um.